Resposta muito clara e objetiva a todos os desigrejados, porque há muitos desigrejados por aí, pessoas que foram frustradas, ou quem sabe não tiveram êxito do seu ministério, ou quem sabe fizeram até escândalo ali no seu ministério, no ministério em que estava, e hoje estão nas redes sociais aí, falando um monte de heresia, um monte de asneira, né? Para que você não frequente uma igreja, para que você não ore, para que você não sirva a Deus, e eu vou fazer uma explicação clara e objetiva sobre isso. 2 Timóteo 4,3 diz que muitos não suportariam as sãs doutrinas e amontoariam para si pessoas ou líderes segundo as suas concupiscências, ou seja, segundo os seus desejos carnais. Hoje tem muitas pessoas que não querem servir a Deus de verdade, não querem mais. Tem muitas pessoas que querem sim, mas fazer tudo o que eles querem fazer. Eles querem Deus, mas querem fazer tudo o que a carne quer. Então chegamos nesse tempo. E esses líderes, eles pegam, por exemplo, o versículo, como por exemplo, Deus não habita em templos feitos por mão de homens. E quer que você entenda o quê? Que Deus não está nas igrejas materiais. É isso que eles querem que você entenda. Eles não te explicam que a habitação de Deus é o céu. A moradia de Deus Pai sempre foi e sempre vai ser o céu. A terra é o escabelo dos pés do Senhor. Então eles não explicam isso para você. Agora, a igreja material, segundo Atos dos Apóstolos 2,46, a Bíblia diz que a igreja primitiva se reunia todo dia, na igreja, no templo, todo dia se reuniam. Para quê? Para ouvir os ensinamentos dos apóstolos, para ter suas reuniões, para ver onde iria mandar esse, ou melhorar aqui, ou melhorar ali. Era para isto, para ter uma forte comunhão entre os irmãos. Para isso serve uma igreja. Quantas pessoas que chegam triste e abatido numa igreja, saem de lá fortalecido porque ouve a palavra, os louvores, saem de lá abençoado. Eles não explicam isso para você. Então eles pegam um versículo, por exemplo, como o fim da lei é Cristo, e colocam na tua cabeça que a lei acabou, não precisa mais obedecer nada. Que Jesus aboliu e não tem nada disso, Jesus veio para cumprir, ele quer que todos nós cumprimos a lei. A lei mostra o pecado. Jesus, que é a graça, nos perdoa do pecado caso nós transgredimos ou erramos. Mas para Jesus, a graça nos perdoar da lei do pecado, caso nós transgredimos ela, temos que reconhecer que erramos. Um exemplo, mentir é pecado. E a Bíblia diz que quem mente não vai ser, já é filho do diabo. Uma pessoa quando mente, ele precisa se arrepender disso. Reconhecer que errou. Aí a graça de Cristo nos perdoa. Simples assim. Mas esse povo não explica isso para você. Ou seja, eles querem que você pense que você pode mentir, que você pode fazer tudo de errado, que Jesus já pagou o preço por nós e está certo. Esses desigrejados querem que você pense isso. Eles colocam, por exemplo, o versículo como do dízimo, né? Ah, o dízimo é da lei, os pastores estão roubando. Tem pastor ladrão? Tem. Jesus tinha um que é Judas Iscariote, que andava com ele e era ladrão. Era ladrão. E era tesoureiro de Jesus. Veja só para você ver. Então eles querem que você tenha raiva dos pastores. Eles colocam lá alguns pastores ricos aí, ou milionários, e quer que você entenda que todos os pastores roubam e se enriquecem. Eles não veem que a maioria dos pastores vive pela misericórdia de Deus. Ninguém vai num pastor de favela ou de bairro ver a situação de um pastor assim. A grande maioria de pastor que dá a vida realmente, o que é dar a vida pelas ovelhas? Deixar de viver para a família para viver a vida das ovelhas. Está lá visitando, aconselhando e por aí vai. Mas eles não explicam isso para você. Dízimo foi muito tempo antes da lei. Já existia a prática do dízimo. Jacó disse, se Deus me abençoar, eu vou ser grato, eu vou devolver eu vou dar o dízimo de tudo que eu ganhar. Antes da lei. Não tem um versículo que diz que não é para dizimar, não acha isso, ao contrário. Vários e vários versículos, tanto o Velho como o Novo Testamento, dizendo que tem que dizimar sim. O próprio Jesus mandou em Mateus 23 que os fariseus que dizimavam e não tinham caridade e amor ao próximo, deviam dizimar e ter a caridade e amor ao próximo. Palavra do Deus na terra falando. Ah, mas era para os fariseus. Então a caridade e o amor ao próximo também é para o fariseu, não é para nós. É um bando de desigrejados sem conhecimento que quer que você não sirva a Deus de coração. Explica um monte de asneira. Está lá em Hebreus dizendo que Abraão deu o dízimo tudo a Melquisedeque e Jesus veio segunda ordem de Melquisedeque. Se Melquisedeque era colhedor de dízimo, Jesus também é. Mas eles não explicam isso para você. Então eles querem que você não tenha comunhão, que você não precisa de igreja, que você não precisa orar, que você não precisa, batizar. O que mais Jesus ensinou foi sobre o batismo. Ide por todo mundo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mostrou a Nicodemo a necessidade do batismo. Paulo explica que batismo nas águas é sepultamento de pecado. Mas eles não te explicam isso para você.
Eles querem que você tenha raiva do evangelho, tenha raiva de pastores e de igreja. Parece isso muito com Satanás, que perdeu o céu, se rebelou, se perdeu. Não deu certo lá, se perdeu, foi condenado. E hoje, Satanás é contra tudo que Deus falou. Se Deus mandou lá, por exemplo, não comer da árvore do jardim, Satanás vem usando serpente e diz que é para comer, que não tem problema. Então tem um monte de gente aí contra a palavra de Deus. O próprio Deus em pessoa mandando fazer. E eles estão dizendo que não tem problema e que não é para fazer. Cuidado com esse desigrejados, é um conselho que eu te dou. Aqui é o pastor Augusto, da Igreja Assembleia de Deus, no estado de Madureira, Campo de Carapicuíba, na cidade de Baiti, Paraná. Guarde essa palavra no teu coração e compartilhe ela. Deixa ela chegar até os 4 cantos da terra. Deus te abençoe em nome de Jesus.